Já chegamos aos versículos 43 a 48, onde encontramos a última das 6 ilustrações que Nosso Senhor empregou para explicar e aclarar o seu ensino concernente ao significado que a santa lei de Deus tem para o homem, em contraste com a pervertida interpretação da lei feita pelos fariseus e escribas. Há apenas uma pequena questão textual que precisamos esclarecer antes de tudo. Você notará que na versão atualizada, a pequena diferença no verso 44. Na versão corrigida lemos: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na versão atualizada está simplesmente: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A versão corrigida é, por conseguinte, mais ampla que a atualizada e contém um número de cláusulas que faltam nesta última. Naturalmente, a explicação para essa diferença pode ser dada pela crítica textual, e existem muitos antigos manuscritos dos 4 evangelhos, e nesses manuscritos aparecem variantes aqui e acolá, que felizmente não envolvem qualquer questão doutrinária vital, mas simplesmente referem-se a detalhes como aqueles que aqui encontramos. Ora, vários dos manuscritos reconhecidos como os melhores não encerram essas ampliações que se encontram na versão corrigida. E esse é o motivo pela qual estas declarações estão ausentes na atualizada. Todavia, desde que esse mesmo ensino certamente se encontre em alguns, eu acho melhor para nós aceitarmos o ensino como é dado na versão corrigida. Uma vez mais, a melhor maneira de abordarmos essa declaração consiste em começarmos pelo ensino dos fariseus e dos escribas. Dizem eles: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse era realmente o ensino deles, sem tirar e nem pôr. Na sua mente de imediato levanta-se a pergunta: onde eles acharam tais ideias nas páginas do Antigo Testamento? Em algum trecho do Velho Testamento haverá declarações que se revistam de tal sentido? Como é natural, a resposta precisa ser dada na negativa, que não. Todavia, esse era o ensino dos fariseus e escribas, e era assim que eles interpretavam toda essa questão. Asseveravam eles que o próximo era apenas algum outro israelita, e ensinavam os judeus a amarem os outros judeus, mas ao mesmo tempo ensinavam que os judeus precisavam considerar todas as pessoas de outras raças e nações, não somente como estrangeiras, mas como inimigas. Efetivamente chegavam ao extremo de sugerir que a tarefa dos judeus, e quase mesmo seu direito e dever, era odiarem essas outras pessoas. Através da história secular, tomamos conhecimento do ódio e do amargor que dividia os povos do mundo antigo. Os judeus consideravam todos os outros povos meros cães, e também muitos povos gentílicos desprezavam os judeus. Interpunham-se entre judeus e gentil aquela terrível parede de separação que estava no meio, Efésios 2:14, a qual dividia o mundo e provocava uma intensa animosidade. Assim sendo, havia muitos entre os mais zelosos fariseus e escribas que ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus se desprezassem a todos aqueles que não fossem judeus. Julgavam que tinham o dever de odiar aqueles que consideravam seus inimigos. Entretanto, essas duas afirmações não podem ser encontradas justamente em qualquer porção do Antigo Testamento. Não obstante, parece que temos bastante coisa a dizer a respeito dos ensinos dos fariseus e escribas. Em certo sentido, não é para surpreender que eles agissem assim e ainda tentassem justificar-se quanto a isso nas Escrituras Sagradas. Precisamos afirmar isso, não porque estejamos ansiosos por mitigar de alguma maneira os crimes dos fariseus e escribas, e sim porque essa questão com frequência tem causado, conforme até hoje sucede, muita confusão na mente de muitos crentes. Repito, em parte alguma do Antigo Testamento podemos encontrar palavras como estas: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No entanto, podemos descobrir várias assertivas que talvez tenham encorajado os judeus a odiarem aqueles a quem consideravam seus inimigos. Meditemos acerca de algumas dessas afirmações agora. Quando os judeus entraram em Canaã, que é a terra prometida, conforme você deve estar lembrado, receberam ordens de Deus para exterminar os cananeus. Receberam um mandamento literal para exterminá-los,
e embora não tivessem obedecido a isso, deveriam tê-lo feito. Além disso, foram informados que os amorreus, os amonitas, os moabitas não deveriam ser tratados como brandura. Essa foi uma ordem específica ditada por Deus. Mais adiante lemos que a memória dos amalequitas deveria ser apagada de debaixo dos céus por causa de certas coisas que ele tinha feito. E não somente isso, mas também fazia parte da lei de Deus que se alguém matasse involuntariamente a outra, um parente da vítima tinha permissão de vingar aquela morte e executar o homicida, se pudesse apanhá-lo antes que entrasse em alguma de várias cidades de refúgio. Tudo isso fazia parte da lei, mas é possível que a principal dificuldade que as pessoas encontram atualmente ao enfrentarem esse assunto seja o problema inteiro dos chamados salmos intercaptórios, onde certas maldições são imprecadas contra determinadas pessoas. Talvez um dos mais famosos exemplos seja o Salmo 69, onde o salmista declara: obscureçam-se os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhe vacile o dorso. Derrama sobre ele a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. E assim por diante, segue o verso 23 ao 25. Não se pode duvidar que o ensino veterotestamentário dessa categoria é que levava os fariseus e os escribas a justificarem a sua própria injunção, a qual recomendava aos judeus que deveriam amar o próximo e odiar aos seus inimigos. Qual a resposta para esse problema? Por certo, só existe uma maneira de enfrentarmos a questão, isto é, reputarmos todas essas diversas injeções, incluindo o salmo imprecatório, como injunções inteiramente judiciais, jamais dirigidas a meros indivíduos. Ao descrever um salmo, o salmista não estava tanto escrevendo sobre si mesmo, e sim sobre a igreja. E esse salmo, segundo você pode facilmente perceber, em cada instância isolada, em cada um dos salmos imprecatórios, dizem respeito à glória de Deus. E ao referir-se a coisas que supostamente estariam sendo praticadas contra o salmista, na realidade estavam sendo praticadas contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. A honra de Deus está ali em foco, e o zelo do salmista pela casa de Deus, pela igreja de Deus, era o motivo impulsionador que o levara a escrever tais coisas. Porém, talvez a situação toda possa ser melhor expressa como se segue. Se alguém não aceita aquele princípio que diz que todas essas imprecações sempre têm caráter judicial, então de imediato se vê envolvido em um problema sem solução no tocante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Pois aqui ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Entretanto, examinemos Mateus 23, onde o vemos trovejando contra as cabeças dos fariseus. Como conciliar essas duas atitudes? Como conciliar a exortação para amarmos nossos inimigos com os ais proferidos contra os fariseus, juntamente com todas aquelas coisas que Jesus disse a respeito deles? Ou então, consideremos atentamente a questão pelo seguinte prisma. Nessa passagem bíblica, nosso Senhor recomenda-nos amar nossos inimigos, porque, segundo ele mesmo explicou, é exatamente isso que Deus fez, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Para pessoas que têm interpretado muito tolamente essas palavras de Jesus, como se elas indicassem que o amor de Deus é absolutamente universal, não importando se um homem está preso ou não ao pecado. Assim, todas iriam para o céu, porque Deus é o amor. Visto que Deus é o amor, jamais castiga quem quer que seja. Entretanto, não basta isso para negar o ensinamento que a Bíblia estampa no princípio ao fim, que Deus castigou Caim e o mundo antigo mediante o dilúvio. Deus puniu os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra e também puniu os filhos de Israel quando se mostravam recalcitrantes. Além disso, o ensino inteiro do Novo Testamento, com base nas palavras que saíram dos próprios lábios de Cristo, é que haverá um juízo final e que finalmente todos os impenitentes serão lançados no lago de fogo, o lugar onde não lhe morre o verme e o fogo nunca se apaga. Marcos 9,48. E se alguém não aceitar esse princípio judicial,
então será forçado a dizer que há uma contradição que envolve não somente o ensinamento da Bíblia, mas até mesmo o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas isso é uma posição insustentável. Portanto, a maneira de resolver o problema é a seguinte: precisamos reconhecer que, em última análise, esse elemento judicial é uma realidade. Enquanto estamos neste mundo e nesta vida, Deus de fato fez o seu sol nascer sobre bons e maus, abençoando pessoas que até o odeiam e enviando chuvas àqueles que o desafiam. Sim, Deus continua fazendo isso. Ao mesmo tempo, porém, eles o adverte que, ao menos que se arrependam, finalmente estarão na perdição eterna. Portanto, pesados todos os fatores, não há nenhuma contradição. Povos como os moabitas, os amorreus, os midianitas haviam rejeitado deliberadamente as realidades divinas, e Deus, na qualidade de Deus e de eterno e justo juiz, proferiu juízo contra eles. Faz parte da prerrogativa divina agir assim. Porém, a dificuldade que cercava os fariseus e os escribas era que ele não fazia tal distinção. Tomavam esse princípio judicial e o punham em operação em sua atividade comum e em suas vidas diárias. Consideravam que isso justificava do ódio que voltavam aos seus inimigos, odiando a qualquer pessoa por quem tivesse aversão, ou a qualquer pessoa que de alguma forma os ofendesse. Desse modo, destruíam deliberadamente o princípio básico da lei de Deus, que é esse grande princípio do amor. Consideremos agora essa questão, por seu lado positivo, e que isso lance uma luz sobre o problema. Nosso Senhor, novamente ao contrastar seu próprio ensino com as distorcidas instruções dos fariseus e escribas, declarou: Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos. Mateus 5,44. E até poderíamos pensar que, à guisa da ilustração, temos: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Uma vez mais, estamos tratando exatamente com o mesmo princípio básico que se vê no versículo 38 a 42. Define-se aqui a atitude que os crentes deveriam ter para com outras pessoas. No parágrafo anterior, vimos a mesma verdade expressa em forma negativa, mas aqui em forma positiva. Ali o ensino era que a verdade expressa e que o crente deve se submeter aos insultos lançados por outras pessoas contra ele. Essas outras pessoas aplicam-lhe a bofetada, lhe fazem alguma outra injustiça, e tudo quanto nosso Senhor dissera no parágrafo anterior é que não se deve revidar. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mateus 5, verso 38 ao 39. Esse é o aspecto negativo da questão, mas neste parágrafo nosso Senhor deixa de lado esse aspecto e passa a ventilar o polo positivo, o que naturalmente reflete o próprio clímax do viver cristão. Aqui, pois, ele nos conduz a uma das maiores e mais gloriosas verdades que podem ser encontradas entre os seus ensinamentos. O princípio fundamental que guia e governa nossa exposição em, uma vez mais, essa atitude simples e, no entanto, profunda que devemos ter para conosco. Trata-se do princípio básico segundo a qual foi exposto o parágrafo anterior do Sermão do Monte. A única força que pode capacitar um homem a não revidar a outra face, a caminhar a segunda milha, a dar tanto sua capa quanto sua túnica, quando esta última ali estava sendo arrancada à força, e a ajudar outras pessoas que estavam padecendo necessidade. Sim, a força vital necessária para tanto é que esse homem tenha morrido para si mesmo, tenha morrido para seus próprios interesses, tenha morrido para as preocupações consigo mesmo. Mas nosso Senhor vai muito além disso. Somos aqui instruídos a amar positivamente a essas pessoas. Cumpre-nos até mesmo amar os nossos inimigos. Não é simplesmente que não devemos revidar, mas também que devemos ser positivos em nossa atitude para com o nosso inimigo. Nosso Senhor muito se esforça para que percebamos que o vocábulo próximo, aqui empregado, necessariamente inclui até os nossos inimigos. A melhor maneira de enfrentarmos essa verdade é encará-la sobre a forma de certo número de princípios básicos. Trata-se do mais exaltado ensinamento que alguém pode encontrar em qualquer trecho da Bíblia. Portanto, termina neste tom elevadíssimo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Está envolvida toda essa questão do amor. Portanto,
O de que somos aqui informados é que você e eu, neste mundo sujeito ao desgaste do tempo, defortados como somos por inúmeros problemas e dificuldades, pessoas e muitas outras coisas que nos assediam, devemos comportar-nos como Deus se comportaria, devemos ser semelhante a Ele, devemos ter também, tratar as outras pessoas como Ele mesmo os trata. Recomenda-nos Cristo fazer isto, para que vos tornei filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre justo e injusto. Mateus 5,45. Conforme Ele nos determinou, pois devemos equiparar-nos a isso, devemos comportar-nos dessa maneira. O que está envolvido nessa instrução? Necessariamente, antes de tudo, devemos pensar sobre nossa maneira de tratar os outros, o que jamais deveria depender do que eles são ou do que eles têm feito a nós. Nossa conduta deveria ser inteiramente controlada e governada por nosso ponto de vista sobre eles e sua condição espiritual. Como é evidente, esse é o princípio fundamental que Jesus aqui enunciou. Há pessoas más, iníquas e injustas. Não obstante, Deus envia-lhe a chuva e ordena que o sol brilhe sobre elas. Suas colheitas são tão ricas quanto as colheitas das pessoas de bem. Elas gozam de determinados benefícios na vida, experimentando aquilo que se convencionou chamar de graça comum. Deus não abençoou somente os esforços dos agricultores crentes, não ao mesmo tempo, também abençoou o trabalho dos agricultores injustos, maus e iníquos. Essa é uma experiência de fácil averiguação. Como é que Deus faz isso? A resposta tem de ser que Deus não está tratando com essa gente conforme aquilo que eles são ou conforme aquilo que fazem a Ele. Se reverentemente alguém indagasse o que impulsiona Deus a ter essa atitude para com tais indivíduos, a resposta seria que Deus se deixa governar pelo seu próprio amor, ao qual é absolutamente desinteressado. Em outras palavras, esse amor não depende de qualquer coisa que nós exista, pois manifesta-se a respeito de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ora, o que levou Deus a agir desse modo? Teria sido alguma coisa amável, amorável ou digna de ser amada em nós ou no mundo? Teria sido algo que estimulou o eterno coração de amor? Nada disso, sobre hipótese nenhuma. Tudo se deve exclusivamente às atitudes do próprio Deus a respeito de nós. O que impeliu Deus foi o seu próprio eterno coração amoroso, que não se deixa comover por qualquer motivo fora dele mesmo. Esse amor gera os seus próprios movimentos e atividades. É um amor totalmente desinteressado. Esse é um princípio tremendamente importante. Portanto, conforme ensinou o Senhor Jesus, essa é a forma de amor que devemos ter e manifestar para com outras pessoas. O segredo inteiro de uma vida assim caracterizada é que o indivíduo se tenha desligado de todo e qualquer interesse. Deve-se ter se desligado de outras pessoas, no sentido que a sua conduta não é governada por aquilo que fizeram. Ainda mais importante, todavia, é que o crente deve desligar-se de si mesmo, porque enquanto o homem não romper assim consigo mesmo, jamais poderá desligar-se daquilo que outros façam contra o seu eu. Enquanto o homem estiver vivendo para si mesmo, mostra-se-á excessivamente sensível, vigilante e invejoso, sente ciúme, e por isso mesmo reage prontamente aos que outras pessoas estiverem fazendo. Tal homem estará por demais vinculado aos outros. A única maneira de nos desligarmos do que os outros possam fazer contra nós ou em favor de nós consistente, primeiramente em nos desligarmos de nós mesmos. Esse é o princípio fundamental que governa não só este parágrafo, mas também o parágrafo anterior, segundo já vimos. O crente é alguém que foi tirado para fora da roda viva do presente mundo mal. Ele foi posto em um lugar à parte e passou a viver em um nível muito superior. O crente pertence a um reino diferente. Ele é um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. Por esse motivo, ele vê todas as coisas de uma perspectiva diferente e, assim sendo, reage de maneira diferente. O crente não pertence mais à vida deste mundo, mas está fora dela. Encontra-se em posição de desvinculação e de Jesus Cristo. Assim você poderá tornar-se semelhante a Deus quanto a esse aspecto, pois não mais estará sendo exclusivamente dirigido pelo que outras pessoas lhe fizerem. Antes, contará com algo em seu interior que determinará a sua conduta e o seu comportamento.
Não devemos demorar-nos muito em torno desse ponto. Todavia, penso que se começarmos a examinar nós mesmos, veremos de imediato que uma das piores coisas a nosso respeito é que as nossas vidas são demasiadamente governadas por outras pessoas, pelo que elas fazem ao nosso respeito, pelo que elas pensam sobre nós. Procuremos relembrar os acontecimentos de um único dia em nossas vidas. Poderemos acerca dos pensamentos cruéis e grosseiros que subiram às nossas mentes e aos nossos corações. O que produziu aquelas más atitudes? Alguma outra pessoa. Quão grande parcela da nossa maneira de pensar, de agir e de nos comportarmos é inteiramente governada por outras pessoas. Essa é uma daquelas coisas que contribuiu para a vida ser repleta de uma tanta miséria. Vemos algumas pessoas em nosso espírito se agitar. Se não tivéssemos visto aquela pessoa, não teríamos tido tais sentimentos. Outras pessoas nos estão controlando, mas Cristo diz: ora, você precisa desvencilhar-se desse condicionamento. O seu amor deve tornar-se tal que você não mais seja controlado e dirigido por aquilo que as pessoas dizem. A sua vida precisa ser controlada por um novo princípio dentro de você mesmo, um novo princípio marcado pelo amor. No momento em que tornamos em nova atitude, seremos capacitados a ver as pessoas sobre um outro ângulo. Lá do alto, Deus contempla este mundo e vê todo o pecado e toda a ignomínia, mas também vê que isso é algo que restou das atividades de Satanás. Há um sentido em que o próprio Deus vê o homem justo de uma maneira diferente. Deus preocupa-se com esse homem, com seu benefício e bem-estar. É por isso que faz o seu sol brilhar sobre ele. Igualmente ele envia chuva. Ora, precisamos aprender a assumir essa mesma atitude. Precisamos aprender a contemplar outras pessoas e então dizer: sim, elas estão fazendo isso e é mais aquilo contra mim. Mas por quê? Porque seres títeres de Satanás, porque estão sendo controlados pelo Deus deste mundo, porque são suas vítimas. Não devo aborrecer-me com o que estão fazendo contra mim. Eu os vejo como pecadores que estão indo para o inferno. Eu devo fazer tudo quando estiver ao meu alcance para salvá-las. É assim que Deus age. Deus contemplou este mundo pecaminoso, arrogante e sujo, e enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvá-lo, porquanto o Senhor percebeu a condição do mundo. Como poderíamos explicar essa atitude divina? Deus fez tudo para nosso benefício e para nosso bem-estar. Precisamos aprender a agir da mesma forma em relação a outras pessoas. Precisamos ter um positivo interesse pelo bem-estar delas. No instante em que começamos a pensar desse modo, não será difícil pormos em prática aquilo que o Senhor pede de nós. Se em nossos corações soubéssemos o que significa esta compaixão pelos homens perdidos, pecaminosos, que estão perecendo, então seremos capazes de agir conforme Ele pediu que fizéssemos. Pela qual razão deveríamos agir desse modo? Com frequência manifesta-se grande sentimentalismo em torno dessa questão. As pessoas afirmam que devemos agir assim em prol de outras pessoas, a fim de que elas se tornem nossas amigas. Geralmente isso reflete o pacifismo e seu próprio alicerce. Essas pessoas argumentam: se você mostra-se bondoso para com as pessoas, elas se tornarão bondosas para com você. Já houve quem imaginasse aplicar essa ideia até mesmo no caso de Hitler. Pensavam que bastaria que conversasse com ele em uma mesa de conferência e que lhe demonstrassem bondade e que logo também se mostraria gentil. Até hoje há pessoas que assim pensam. Sem embargo, convém que sejamos realistas e não sentimentalistas. Portanto, sabemos que essa ideia não exprime a realidade dos fatos e nem dá certo. Não, as nossas ações não devem ter por escopo transformar as outras pessoas em amigas. Outros dizem: Deus considera e trata essas pessoas não tanto como elas realmente são, mas em termos daquilo que elas são capazes de tornar-se. Esse é um moderno ponto de vista psicológico da questão. É em harmonia com esses moldes que alguns professores manuseiam as crianças. Sentem que nem devem puni-las e nem devem exercer disciplina. Não devem tratar as crianças conforme elas são, e sim como deveriam ser e como são capazes de tornar-se, a fim de que venham a tornar-se o que potencialmente são. Outras pessoas gostariam de ver esse mesmo princípio sendo posto em operação mais amplamente ainda, no tocante ao tratamento de prisioneiros nas prisões. Pensam elas que não deveríamos puni-los,
mas tão somente sermos gentis com eles. Deveremos ver em cada um daqueles criminosos o homem que ele pode vir a tornar-se, e deveríamos extrair dele essa sua potencialidade. Mas o que se pode dizer sobre os resultados? Não, devemos agir assim não porque as nossas ações sejam capazes de transformar psicologicamente essas pessoas, tornando-as naquilo que queremos que sejam. Pelo contrário, cumpre-nos agir assim por uma única razão, não que possamos redimir aquelas pessoas ou fazer delas algo diferente do que são, mas sim porque podemos exibir para elas o amor de Deus. Não é rebuscado a suposta fagulha de divindade que existiria no coração do homem que poderíamos salvá-lo, para então abandarmos essa fagulha até transformá-la em uma chama. Não, pois os homens já nascem no pecado e são formados na iniquidade. É por isso que não são capazes em si mesmos de se tornarem homens retos. Mas Deus ordenou as coisas da maneira tal que o seu admirável evangelho da redenção algumas vezes tem sido transmitido a homens e mulheres da maneira seguinte. Olham para uma pessoa e inquirem o que tornou essa pessoa tão diferente das outras. Então aquela pessoa declara: sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque eu tenha nascido diferente das outras pessoas, mas é porque assim Deus me tornou. E aquilo que o amor do Senhor Deus fez por mim, também poderá fazer por você. Como, pois, podemos manifestar esse amor de Deus em nossos contatos com o nosso semelhante? Eis a maneira de fazê-lo. Bendizei os que vos maldizem, e com linguagem mais simples, replicai com palavras gentis as palavras amargas. Quando as pessoas nos dizem coisas duras e grosseiras, todos tendemos por replicar à altura, respondendo a mesma moeda, dar-lhe aquela resposta. Desse modo, nos colocamos no mesmo nível daquelas pessoas. A nossa regra, entretanto, deve ser usarmos das palavras bondosas ao invés de palavras amargas. Em segundo lugar, fazei bem aos que vos odeiam, palavras que apontam para atos benevoliosos, em troca dos atos maldosos. Quando alguém se tiver mostrado realmente desprezado e cruel para conosco, não devemos retribuir-lhe da mesma maneira. Antes, convém-nos reagir com atos de benevolência. Embora aquele agricultor talvez odeie a Deus e seja um homem pecaminoso e injusto, mostrando-se rebelde contra Deus, Deus faz com que o seu sol brilhe sobre ele e com que a sua chuva faça frutificar sua colheita. Ações benevolosas em favor até dos cruéis. Em último lugar, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Em outras palavras, quando estivermos sendo cruelmente perseguidos por outro, precisaremos ajoelhar-nos e falar conosco antes de falarmos com Deus. Ao invés de nos tornarmos amargos e duros, ao invés de reagirmos em consonância com os impulsos do nosso próprio eu, com quem quer recuperar o terceiro perdido, precisamos lembrar-nos de que, quanto a todas as coisas, estamos debaixo de Deus, diante de Deus. Nesse caso, deveríamos pensar: pois bem, por que razão essas pessoas estão agindo desse modo? Quem está envolvido nisso? Porventura trata-se de alguma coisa que ele vê em mim? Por que essa pessoa está fazendo tal coisa? É que ela está agindo impulsionada por aquela natureza horrível e pecaminosa, uma natureza que a está conduzindo inexoravelmente ao inferno. E deveremos continuar meditando até podermos vê-la de tal modo que a lamentemos, até que vejamos a horrenda condenação a ela que está sujeita, e finalmente até que nos tornemos tão entristecidos por causa dela que não tenhamos tempo de ficar triste conosco. De fato, tão entristecidos que comecemos a orar por ela. É de acordo com essa norma que deveríamos testar nós mesmos. Você costuma orar por aquelas pessoas que os perseguem e os usam com desdém? Você pede a Deus que tenha misericórdia e compaixão delas e que não as castigue? Você pede a Deus que salve suas almas e abra seus olhos antes que seja tarde demais? Você se sente profundamente preocupado. Foi exatamente isso que trouxe Jesus Cristo a este mundo e o levou até a cruz. Ele estava tão preocupado conosco que não pensou em si mesmo, e a nós cumpre tratar as outras pessoas dessa mesma forma. A fim de termos plena certeza do que isso significa e envolve, devemos entender a diferença que existe entre amar e gostar de alguém. Cristo disse: amai os vossos inimigos, e não gostai dos vossos inimigos. Ora, gostar é para nós uma atitude mais natural do que amar. Não fomos convocados para gostar de todas as pessoas.
Não podemos fazer isso. Porém, a ordem para amarmos a todos é inexequível, é algo que deve ser praticado. É ridículo ordenar alguém que goste de outro. Isso depende muito da constituição física, do temperamento e de milhares de outros fatores. Mas gostar ou não, não é o que importa. O importante é que oremos até mesmo por aqueles de quem não gostamos. Não está em foco a mera simpatia, e sim o amor aos nossos inimigos. As pessoas costumam tropeçar nesse ponto. Você pretende dizer que é direito amar mesmo sem gostar? Indagam algumas. É precisamente o que quero dizer. O que Deus nos ordena é que amemos a uma pessoa e a tratemos como se gostássemos dela. No amor isso está envolvido muito mais do que meros sentimentos. No Novo Testamento o amor aparece como algo eminentemente prático, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. O amor é ativo. Por conseguinte, se descobrimos que não gostamos de certa pessoa, não precisamos ficar preocupados com isso, contanto que a estejamos tratando como se dela gostássemos. Isso é o amor, sendo esse o ensino de Nosso Senhor por toda a parte da Escritura. Dispomos de alguns gloriosos exemplos disso no Novo Testamento. Você se recorda da palavra do bom samaritano, que Nosso Senhor narrou a resposta à pergunta: quem é o meu próximo? Lucas 10:29. Tradicionalmente, os judeus odiavam os samaritanos e eram seus piores inimigos. Entretanto, naquela parábola, Nosso Senhor contou que quando um certo judeu foi atacado por ladrões, assaltantes, na estrada que ia de Jerusalém a Jericó, diversos judeus passaram pelo local, mas não o ajudaram. No entanto, um samaritano tradicional, inimigo dos judeus, atravessou a estrada e cuidou da vítima e providenciou o que era necessário ao seu bem-estar. Isso é amor ao próximo, é amor ao próprio inimigo. Ora, quem é meu próximo? É qualquer pessoa que esteja sofrendo de necessidade, qualquer pessoa que esteja vencida pelo pecado ou por qualquer outra desdita. Precisamos ajudar tais pessoas, sem importar tratar-se de um judeu ou de um samaritano. Amar ao próximo, mesmo que isso signifique amar a um inimigo. Fazei bem aos que vos odeiam. Ora, como é óbvio, Nosso Senhor não somente ensinou-nos tal conceito, mas também o pôs em prática. Vemos ali morrendo na cruz e disse a ele a respeito daqueles homens que o haviam condenado à morte e que escravaram aqueles pregos cruéis em sua carne. Estas são as benditas palavras que emanaram de seus lábios. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Por todas as páginas do Novo Testamento, vemos que isso também veio a ser a doutrina e a prática dos apóstolos. Com grande é a tolice daqueles que dizem que o Sermão do Monte não se aplica aos crentes de hoje, mas refere-se ao futuro quando vier o reino de Deus. Não, o Sermão do Monte é para nós hoje. Paulo ensina: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12:20. O que corresponde precisamente ao ensino que encontramos nessa passagem do Sermão do Monte. Tal ensino aparece por todo o Novo Testamento, e os apóstolos não somente ensinaram assim, também viveram dessa maneira. Consideremos o exemplo deixado por aquele admirável crente Estevão, que foi apredejado até a morte por inimigos, deixado por aquele insensatos e cruéis. Estas foram as suas últimas palavras: Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos 7:60. Estevão, pois, conseguiu chegar ao mesmo nível de seu Senhor, que ele amava, conforme Deus ama este mundo pecaminoso. E graças seja dadas a Deus, através dos séculos, os crentes têm seguido este exemplo, têm manifestado esse mesmo espírito glorioso e digno de nossa admiração. Nós somos assim? Esse ensinamento destina-se a cada um de nós. Convém-nos amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam, orando por aqueles que desdenhosamente nos usam e nos maldizem. Sim, espera-se de nós que nos caracterizemos por essa atitude. Vou mais adiante ainda e passo a afirmar que podemos ter essa qualidade. O Espírito Santo, o Espírito de amor, alegria e paz, foi-nos conferido a fim de que, se não chegarmos a ter essa mesma atitude, fiquemos sem desculpa. Portanto, tão somente estaremos desonrados, lamentavelmente, ao nosso grande e grandioso Senhor. Não obstante, resta-me uma palavra de consolo para você, pois a menos que eu esteja profundamente equivocado, cada pessoa que se defronta com essa realidade espiritual, sem dúvida sente-se agora mesmo condenada. Deus sabe que eu também me sinto assim.
mas é justamente aqui que cabe a palavra de consolo que tenho a apresentar. Eu creio em um Deus que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Todavia, esse Deus a quem conheço ainda fez muito mais do que isso. Ele enviou seu único filho até a cruz cruel do Calvário para que eu pudesse ser salvo. Tendo falhado muito, todos nós falhamos. Entretanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Você não deveria sentir que não é crente se porventura não estiver vivendo plenamente esse tipo de vida. Mas, acima de tudo, tendo recebido esse consolo, não se orgulhe do mesmo. Pelo contrário, sinta que isso despedaça ainda mais terrivelmente seu coração. Em face de você não ser parecido com Cristo, em face de não ser o tipo de crente que deveria ser, se ao menos todos começássemos a amar dessa maneira, e se todos os crentes do mundo estivessem amando com essa pureza e intensidade, se assim fizéssemos, o reavivamento não demoraria muito, e quem sabe o que poderia acontecer pelo mundo inteiro. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E então sereis semelhantes ao vosso Pai Celestial.